Graças a Deus, que maravilha! Muito bom dia para todos os meus irmãos que estão chegando agora nessa manhã maravilhosa. Eita, glória a Deus! Deus abençoe a cada um que está aqui comigo nessa manhã, é verdade. Muito bom dia para você que está chegando agora, para você que está comigo nessa manhã maravilhosa. Eita, glória a Deus! Deus te abençoe, o Espírito Santo te fortaleça em tudo que você for realizar nesse novo dia. É verdade. Deus já preparou o melhor para a sua vida. Vem comigo nessa manhã. Vem comigo nesse novo dia. Eu quero dizer para você, eu quero dizer para a senhora que o Espírito Santo de Deus já preparou o melhor para cada um de nós. É verdade. Hoje, melhor do que ontem. Meu irmão. Deus abençoe a todos. Vem para cá na nossa manhã de ativação espiritual. Presta atenção no que vai ser falado, hein? Presta atenção no que nós vamos trazer nessa manhã, porque vai ser de extrema maravilha para Deus abençoar o seu dia, abençoar a sua família. Vem comigo! Deus está vendo a tua dor, Ele enxuga as tuas lágrimas. Deus está vendo o teu clamor, Ele te põe de pé e te faz vencedor. Não desanime agora, você vai vencer. Cresça somente em Deus, o teu milagre você vai receber. Pode ter certeza que Deus não falha e jamais falhará. Ele é acima de tudo, fez a lua e as estrelas e o sol para aquecer, porque Ele não esqueceu de você. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, tudo bem? Raimundo Souza, seu pastor e especialista de Deus na fé. Hoje, acredito que Deus tem um dia abençoado para todas as áreas da sua vida. Seja bem-vindo nessa manhã extraordinária. Graças a Deus, muito bom dia nessa manhã maravilhosa. Hoje tudo pode mudar, hoje melhor que ontem, dia 18 de julho de 2025, esse dia maravilhoso já preparou para cada um. Comigo nessa manhã, sexta-feira, misericórdia, gente, o tempo tá passando rápido demais. Sexta-feira, uma mensagem maravilhosa para todos vocês que estão aí comigo nessa manhã. O Espírito Santo de Deus, ele tem bênção sem medidas para a nossa vida. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. E esse é o propósito do nosso coração. Está aqui nessa manhã, crendo que você terá a melhor sexta-feira da sua vida. Deixa eu mandar aqui um abraço para as pessoas, para os meus irmãos e para minhas irmãs que estão comigo nessa manhã. Bom dia para minha irmã Sueli Maurício, evangelista do Senhor Jesus, que
está sempre aí participando com a gente, para a honra e glória do nosso Salvador. Muito bom dia também para minha irmã Neide Moreira. Neide Moreira nessa manhã especial. Um abraço para o Francisco Pazuello, um abraço para a Fabiola, um abraço para o Givanildo, Francisco Caminhoneiro, o Jorge, um abraço para o Léo, eletricista, a Lígia, um abraço para o Luiz, o Marcelo Fluminense, a Marlene Marques, um abraço para Liliane Goulart e toda a sua família, presbítero Selvo Caetano, um abraço para Rosemary, lá de Mendes, um abraço para Sandra e para o Carlos, o Sérgio, bom dia, Deus te abençoe, DJ Tel, Tereza, Vívia, um abraço para Ivonete, um abraço para minha irmã Rosemary Barbosa, Dulcimar, um abraço para minha irmã Diaconise Maria, um abraço para Dona Escalina, muito bom dia, Dona Escalina, Cristina Castro, Eduardo, a Beth e o Altair, um abraço para Andresa, Adriana Vieira, bom dia para todos vocês que estão chegando nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel, Papai do céu é fiel em nome do Senhor Jesus. Eu tenho aqui também a presença de algumas pessoas que estão aí nessa manhã também já participando desse meu bom dia. É a Cristina, lá de Patido Férez, a Cleonir, a Andresa, a Maria Consenza, Ana Maria Consenza, um abraço para o Abelso, o Edson, meu primo, lá no Ceará, a Elizabeth, a Fátima, o Gustavo, a Elismar, a Maria das Graças, José Henrique, lá de Paraguaçu, Minas Gerais, Juliana, da Baixada Fluminense, Luana, lá do Ceará, a irmã da Irene, Marcelo, meu cunhado, Maria José, Maria de Jesus, Marli, um abraço para Marli, lá da Camarista Meia, um abraço para a obreira Alzira, obreiro Reinaldo, obreira Rosa, obreiro Damião, missionário Odilon, missionário Mauro, pastor Rafael, faixa preta, um abraço para Rosemary de Valença, o Tiago e a Aline, a Vera, seu Haroldo e a Rosilene. Bom dia para minha irmã querida, que está sempre aí, a minha irmã, Sônia Regina, já deixando aquele cafezinho gostoso. Olha o cafezinho gostoso, Dona Rita. Dona Rita sempre fala, olha o cafezinho gostoso, pastor. Eita, glória a Deus. Bom dia. Fica comigo nessa manhã. Eu vou ver se eu coloco aqui a Dona Rita para falar do cafezinho. Eita, Dona Rita, cafezinho gostoso. Olha o sanduíche aí da minha irmã Sônia Regina. Essa pega pesado, gente. Essa daí é abençoada de Jesus. Deus abençoe. Bom dia para todos vocês que estão acordando. Bom dia, Dona Zaida. Ó o frio, Dona Zaida. Agasalho nessa manhã. Os idosos precisam de agasalho. Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Misericórdia. Deus traga proteção para todos os idosos e para todas as crianças. Que Deus venha abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Que o Espírito Santo venha derramar sobre a nossa vida bênçãos sem medidas. É verdade, bênçãos sem medidas. Fica comigo nessa manhã, porque Deus está preparando maravilhas. Deus está preparando respostas na vida de cada uma pessoa, na vida de cada um irmão, na vida de cada uma irmã, tá? Você é o nosso convidado todo especial a estar juntamente com a gente nessa manhã, nesse momento. Cadê o meu bom dia chegando aí na sua cidade? Um abraço para todos do Rio de Janeiro, São Paulo, você que está me ouvindo aí do Rio Grande do Norte, você que está me ouvindo aí do Maranhão, do Paraná, você que está me ouvindo do Ceará,
da Bahia, de todas as partes desse Brasil, Minas Gerais. Um abraço para todos que estão aí em Goiás. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Nós estamos aqui nessa manhã e vamos aprender aquilo que o Espírito Santo tem preparado para o nosso coração, que vai fazer uma diferença muito grande na nossa condição, na nossa vida, na nossa direção espiritualmente falando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma das frases que você precisa colocar dentro do seu coração nessa manhã. Sexta-feira chegou, nada melhor do que a gente colocar Deus na frente, tá? Um bom dia para minha irmã Guaraciara, lá no Engenho de Dentro. Um abraço todo especial para todos que estão orando aí pela minha mãe, ela que está internada ali, passando por um processo, passando por um tratamento, e eu creio que o Espírito Santo de Deus está fortalecendo a saúde dela, está renovando ela. Em breve a gente vai ter uma notícia abençoada para contar, a restauração da sua saúde, em nome do Senhor Jesus. Vem comigo nessa manhã, porque Deus, ele vai nos direcionar. O Espírito Santo vai nos guiar. Esse é o nosso propósito. Nosso propósito aqui é exclusivamente esse. É levar ao seu coração a presença de Deus, é levar ao seu coração a palavra que vai te restaurar, que vai te fortalecer, que vai te renovar, é levar ao seu coração a mensagem que vai fazer com que você venha enxergar a vida de uma nova perspectiva, de uma nova forma. Porque a partir do momento que você deixa a palavra de Deus entrar dentro do seu coração, mal ele não tem poder. Às vezes eu fico vendo as pessoas permitindo que outras pessoas lancem maldições sobre a vida dela. Como assim, pastor? Ela aceita. Não estou falando em relação a discutir, não é você falar com a outra pessoa com bravura ou tomar uma atitude que talvez seja sem entendimento, sem compreensão. Não, nada disso. Quando eu digo para que você não venha aceitar, é por quê? Porque o que essa pessoa fala de você tem duas maneiras. Ou você recebe e discute com ela, dizendo que você não é aquilo, dizendo que você não faz parte do que ela está falando. Ou você ouve e diz para você que você não é aquilo e vai viver a sua vida. É verdade. Tem duas formas de você alimentar uma conversa fiada. Tem duas formas de você resolver um problema. Ou você parte para cima, ou você faz uma reflexão, uma análise e deixa aquilo dali do jeito que está. Mas é aí que está o problema. Muitas pessoas partem para um nível de fragilidade mental, e esse assunto eu tenho falado esses últimos dias. E isso vai destruindo a pessoa, porque ela deixa de confiar em Deus. Muitas eu já vi até dizendo assim, pastor, eu confio em Deus, mas eu não sou bobo não, eu não sou boba não. Sinceramente, talvez você não olhou por outro ângulo, você não viu de outra forma, mas quando você diz que não é bobo e você parte para o ataque, apesar que você vai encontrar muitas frases de efeito, como o melhor ataque, né? O melhor ataque não, a melhor defesa é o ataque. Eu já ouvi falando as pessoas falar isso, né? Então, quando você vai por essa mentalidade que você não é bobo, que comigo o buraco é mais embaixo, são frases como essa de efeito que as pessoas foram aprendendo dentro da sua casa, dentro das suas amizades, e ela vai vivendo com essa mensagem
E essa mensagem vai criando dentro dela uma visão de mundo que não permite ela aprender com isso tudo que ela está passando. Na realidade, na maioria das vezes, a situação se repete. Ela está cheia de pessoas que na vida dela não tem mais significado. Justamente por quê? Porque ela não conseguiu lidar com aquela pessoa e aquela pessoa não apresentou para ela o que ela desejava receber daquela pessoa e ela virou as costas para aquela pessoa. É o que mais tem acontecido isso. Por quê? Porque a pessoa não teve condições emocionais para resolver essas pendências, para resolver esses problemas. E aí, muitas das vezes, a pessoa fica com peso dentro do seu coração. E o que ela mais deseja é nunca mais ver essa pessoa nem pintada de ouro. O que ela mais deseja é nunca mais olhar nos olhos dessa pessoa. E aí entra uma pergunta. Será que isso não é mágoa? Será que isso não é rancor? Será que isso não é ódio? Esses dias eu tenho falado muito sobre a mente. Esses dias eu tenho refletido muito sobre a forma que nós pensamos. Até porque nós estamos sempre deixando pensamentos negativos entrar dentro do nosso coração. Eu não sei se isso faz sentido para você, porque eu tenho analisado que muitas das vezes nós trazemos muito passado para a nossa vida e nós vamos sofrendo consequências das nossas escolhas, das nossas decisões e muitas das vezes pautado em pensamentos passados, pensamentos que vão prejudicar o nosso presente, inclusive vão neutralizar o nosso presente. Não sei se isso faz sentido para você. Às vezes a gente fica remoendo situações e muitas das vezes também nós deixamos com que problemas familiares venham tomar conta da nossa vida, tomar conta do nosso dia a dia. Nós abandonamos os nossos projetos, os nossos sonhos, abandonamos as nossas conquistas, espiritualmente falando, para lidar com situações desagradáveis. Eu quero fazer com você uma reflexão nessa manhã de sexta-feira, porque nós estamos aí tendo aí a entrada de um final de semana e aonde você vai parar um pouco, vai descansar do seu trabalho. Outras pessoas trabalham no final de semana, mas outras vão parar. E eu gostaria que muitas das vezes, eu gostaria que você parasse para prestar atenção no seu tempo presente. Porque na maioria das vezes, você olha para o que aconteceu no seu passado, você olha para o seu esposo, você traz o seu passado. Você olha para a sua esposa, você traz o seu passado. Você olha para os seus filhos, você traz o seu passado. Sempre a tua mente, ela vai ter a sua mente sempre vai te levar para essa angústia. E aí você não vive o presente. E você não vivendo o presente, você não consegue se libertar do passado. Porque para se libertar do passado, você precisa viver o presente. Então, a partir do momento que nós temos essa clareza mental, né, nós conseguimos viver bem melhor. E o que eu mais desejo aqui é isso, gente, é fazer essa reflexão. Ontem, na quinta-feira, nós estávamos falando sobre não se conformar com esse século. E essa é uma visão minha espiritual que eu trago comigo. Inclusive, Jesus Cristo, ele disse, não andei ansiosos. Na maioria das vezes que a gente vai ver
Na maioria das vezes que a gente observa as pessoas, elas estão preocupadas, elas estão longe, elas não estão perto, não sabem aproveitar aquele momento. Na maioria das vezes ela olha para o que ela está fazendo e ela, ao invés de agradecer a Deus, ela fica alimentando coisas ruins que aconteceram. Muitas das vezes discute, briga, fecha a cara. Por quê? Porque ela não consegue controlar as suas emoções. E quando a gente não consegue controlar nossas emoções, nós estamos presos ao passado. Você amadurece, você cresce, você sai daquela paralisia a partir do momento que você amadurece. E quem amadurece? O adulto, mas não é o adulto de idade, é o amaduro emocionalmente. Quando você amadurece emocionalmente. E nós desejamos, através desses devocionais, entrar no silêncio do seu coração e trazer essa reflexão. Eu estou aqui nessa manhã justamente para alegrar o seu coração nesse sentido e permitir que você acredite. Acredite que você não nasceu para sofrer. Acredite que você não é um caso perdido. Acredite que Deus não falhou em te conhecer, em te escolher, tá? Ele não te colocou aqui nesse mundo por acaso. Eu quero que você traga essa visão, porque é isso que vai fazer você ter uma sexta-feira maravilhosa, ter uma sexta-feira abençoada, ter um dia especial, né? O que é um dia especial? Você vai ver bênçãos acontecendo hoje que você não estava vendo. Você vai poder desfrutar de bênçãos que você não estava desfrutando. Então, a partir do momento que você tem essa clareza emocional, você evolui, você cresce. O Espírito Santo ele vai te usando de maneira grandiosa. Então, como nós estávamos falando aqui no início, né? Não se prenda ao passado. Quando você se prende ao passado, você deixa de viver coisas boas que estão para vir. É como eu estava falando aqui, o maior exemplo, graças a Deus eu me recordei aqui, o exemplo de José. Vamos parar para ver, vamos parar para analisar José. Vamos parar para analisar José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Vamos fazer uma reflexão agora nessa manhã, tá? Não fica escrevendo, não fica prestando atenção em outra coisa, não. Se você puder focar aqui agora, isso vai ser muito maravilhoso para você. Deixa o celular quietinho aí, respira fundo para você trazer essa clareza. Isso faz bem para você, gente, tá? O salmista Davi ele falou uma coisa muito interessante. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Você quer prosperar? Você quer ser feliz? Atenta no que você está fazendo. Dê valor no que você está fazendo. Isso vai produzir muitas bênçãos na sua vida. Vamos falar aqui sobre o José. O José, ele foi vendido pelos seus irmãos, foi odiado, iam matar ele, mas ele não foi morto, ele foi vendido. O irmão disse, não vamos matar ele não, vamos ferir, vamos jogar ele no poço, vamos tirar ele do poço e vamos vender. E pronto, beleza, tranquilo, vendeu, ótimo. O que esse homem chamado José poderia nutrir no coração?
Eu tenho pregado isso há muito tempo, mas muitas das vezes nós não temos a clareza para refletir. Poxa, imagina se José ele guardasse o passado no seu coração. Imagina se José ele guardasse o ódio, a mágoa dos seus 11 irmãos, dos seus 10 irmãos que fizeram isso com ele, porque o 11º ainda não tinha a idade de estar ali. Então, imagina só esses 10 irmãos fazendo isso com ele. Humilhando, vendendo. Agora ele guardando essas fisionomias. Eles vão me pagar, eles vão ver. Você está vendo o que acontece com a gente? Você está vendo o que acontece com a gente todos os dias? Às vezes você está vivendo esse dilema. Você está guardando algo do passado. Você olha para o irmão seu, você olha para a irmã sua, você olha para o seu pai, você olha para a sua mãe e você fica alimentando coisa ruim no seu coração. Gente, tira isso do seu coração. Libera perdão para eles. Não é você pedir perdão para eles. Por favor, entenda. Não é você pedir perdão para eles. Não adianta você pedir perdão para eles se o que você sente no coração é a mesma coisa quando você vê. Você tem que liberar perdão para você se sentir bem. É o seu pensamento, é o que está na sua mente, é a forma que você vê aquela situação. Você já não vê mais aquela situação te aprisionando como se fosse uma corrente no seu pescoço, como se fosse um armlock no jiu-jitsu, como se fosse uma corda te sufocando, como se fosse você preso, né, numa situação que você ficasse sem condições de se mover. Então, essa falta de perdão, ela gera isso dentro de você. Então, nessa manhã, não se prender ao passado é você permitir que as coisas boas de Deus venham sobre a sua vida. Você permite que novas coisas venham para a sua vida. E você libera o perdão. Não vou mais guardar mágoa, não vou guardar mais esse pensamento dessa pessoa. Poxa, quando ela me fez isso, ela estava imatura, ela era menina, ele era menino. Ele sabia o que estava fazendo, mas ele não tinha a presença de Deus, então quem não tem a presença de Deus é mal mesmo. Então você começa a criar dentro da sua mente a realidade, o que é real. Porque o que a palavra de Deus nos diz? Ela diz para que a gente venha praticar o bem. Quando a gente não pratica o bem, a gente pratica o quê? O mal. É como o salmista Davi fala no Salmo 26. Entendeu? Ele disse, longe de mim os que praticam, os ímpios, longe de mim os ímpios. Por quê? Porque ele sabia que os ímpios estando perto, provavelmente ele seria afetado. Provavelmente ele também estaria levando isso para o seu coração. Então não se prenda ao passado, não se prenda ao passado, tá? Inclusive tem uma mensagem, Isaías 43, versículo 18, que fala sobre isso. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Isaías 43, versículo 18 e 19. Coloca nos comentários para mim, nessa manhã. Deixa aí nos comentários Isaías 43, versículo 18, versículo 19. E depois você medita nessa palavra. Porque isso aqui, eu estou sentindo que Deus está falando isso para mim nessa manhã. Deus está falando isso para mim. Agora mesmo, minha mãe está lá no hospital. Ela estava aqui comigo anteontem. E agora ela já está lá no hospital. No CTI. Sendo tratada, sendo cuidada. Nós estamos no tempo frio, tempo seco, o idoso sente muito e a gente não sabe o que fazer como um ser humano vamos dizer que
a gente não tem todos os recursos que a gente precisa. Então, o que a gente tem é a nossa fé, a nossa confiança. O que a gente tem é os recursos que, graças a Deus, Deus permite a gente ter, mas a gente não tem todos. Então, nessa manhã, eu quero que você traga isso para o seu coração. Esqueça o que se foi. Não viva no passado. Não fique alimentando coisa negativa. Eu poderia estar aqui mandando para você mensagens de vitimismo. Qual é a mensagem de vitimismo? Gente, hoje eu não fiz o programa porque minha mãe está internada e tal. Não, eu estou vivendo a minha vida normalmente. Estou vivendo a minha vida normalmente e também estou fazendo as visitas que precisam ser feitas. Entendeu? Estou esperando ela receber a alta. E estou orando, estou pedindo oração para você que está aqui comigo. Por quê? Porque o meu objetivo é esse, gente. Meu objetivo não é parar, porque eu também, daqui a algum tempo, vai chegar a minha hora de talvez ir para um hospital, fazer um tratamento de alguma coisa, porque ninguém está livre disso. A gente precisa entender isso. Não que eu queira isso. É por isso que eu convido vocês a cuidar do seu físico, cuidar da sua saúde. Fazer uma caminhada, fazer um exercício, procurar se alimentar com alimentos saudáveis, tá? Para você comer mal, você gasta mais do que para comer saudável, gente, tá? Se você vê direitinho, porque muitas das vezes você vai pelo lado daquelas comidas industrial que diz que é light, que diz que é suave, que diz que é para diabético, e aí você gasta e a situação não muda. Você poderia ter comido uma fruta, ter se alimentado de uma proteína, tá, mas eu não estou aqui para ser o seu nutricionista. Eu posso até dar algumas dicas, mas eu não sou seu nutricionista. Você tem o nutricionista aí perto da sua casa, você que tem plano de saúde, etc. Então, o que eu quero cuidar agora é da sua alma. Eu vim aqui nessa manhã para cuidar de duas áreas importantíssimas da sua vida. A parte física eu vou dar opiniões, eu vou dar conselhos. Apesar que eu já falei aqui que eu não gosto de dar conselhos, tá? Não gosto de dar conselhos, porque é muita responsabilidade você falar para uma pessoa, faz isso que vai dar certo. Não. Muitas das vezes a pessoa faz sem vontade. Será que vai dar certo você fazer uma coisa sem vontade? Eu já vi muitas pessoas no nosso meio dizendo assim, ó, o pastor falou para mim casar. A missionária falou para mim casar. O pastor falou para mim ir para o emprego que ia dar certo. Ou seja, por quê? Porque a pessoa vem até a gente, ela quer o conselho, e aí, se o pastor não for, e se o pregador ali que tiver, seja pastor, evangelista, presbítero, diácono, seja quem for que estiver ali pregando, der um conselho para aquela pessoa, não tiver entendimento, aquela pessoa vai pegar aquilo como se fosse uma verdade absoluta e ela vai levar adiante. Não, gente, quem tem que decidir a sua vida é você. Deus te deu juízo. E para que serve o juízo? Para você botar na balança emocional. Por isso que é importante cuidar da alma. É onde se concentram nossas emoções. Você cuidando da sua alma, ponto. Você vai avançar, você vai progredir. Você vai saber se, mesmo você não tendo clareza, a decisão que você tomar foi a melhor decisão. Porque veio de dentro de você. Então, saber que todos nós um dia vamos morrer, isso daí é sabedoria, isso daí é entendimento. É você não se prender. Então, tem muitas pessoas que estão nessa situação. Às vezes, ficam presas ao passado, relembrando erros, relembrando mágoas, relembrando fracassos. E na maioria das vezes, essas lembranças, elas vão impedir dessas pessoas seguir em frente. E quando ela é impedida de seguir em frente, ela é impedida de experimentar as coisas novas,
as coisas maravilhosas que Deus tem reservado para todos aqueles que o buscam. Deus tem nos chamado diariamente a deixar o passado para trás e confiar em seu poder. Esse poder que vai nos dar condições de fazer coisas novas na nossa vida. Eu vou ser participante das realizações novas na minha vida. Olha só que maravilha. Deus não quer que eu e você fique aprisionado pelas nossas falhas, pelos nossos erros, ou pelos acontecimentos do passado. Mas, quando a gente enxerga espiritualmente, nós conseguimos ver que Deus quer que nós venhamos se libertar para recebermos as maravilhas dele que cai do céu. E assim cumprirmos o propósito que ele tem para cada um de nós. Aí fica aquela questão: pastor, mas é tão difícil. Difícil é, mas você não pode se agarrar ao passado. Quando nós nos agarramos ao passado, estamos colocando uma barreira, um limite. E esse limite vai dizer que Deus não pode fazer na nossa vida. Que Deus não pode fazer através de nós. Por quê? Porque você traz o passado e você fica remoendo o passado. E se o seu passado foi horrível, aí você diz: eu não tenho condições, eu não nasci para isso. Eu não nasci para isso. Faz sentido, gente, o que eu estou falando aqui? Ou eu estou falando por acaso? Coloca aí nos comentários. Faz sentido sim, pastor. Faz todo sentido. Gente, por mais que esse programa seja gravado, ele é ao vivo. Eu não lancei esse programa para ninguém. Eu não estou tendo condições de gravar esse programa ao vivo agora, mas eu estou gravando ele num momento maravilhoso que eu posso aqui abrir o meu coração, abrir a minha mente. Eu estou aqui, meditando no livro de Isaías 43. Eu estou buscando essa direção para a minha vida, que também vai servir para a sua vida, porque se você avançar, todos avançam. Você sabia disso? Quantas pessoas estão paradas ao seu redor? Você já parou para ver isso? Você sabia que se você avançar, essas pessoas vão avançar também? Se você mudar, essas pessoas vão mudar. Eu fui tocado por mudanças de outras pessoas. É por isso que eu estou aqui, porque outras pessoas indiretamente me levaram meu coração a desejar essa mudança que eu vi nessas pessoas. Por isso que no livro de Isaías 43, no versículo 18 em diante, Deus nos convida a esquecer o que se foi e a não viver no passado jamais. Deus, todos os dias, Ele quer nos encorajar a olhar para frente. Deus está fazendo uma coisa nova em nossas vidas a partir do momento que eu olho para frente. Nessa manhã, eu estou aqui contigo. Deus está fazendo coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. O Espírito Santo está trabalhando de maneira gloriosa. Gente, você vê que nem dá vontade de parar de falar. Nem dá vontade de parar de falar. Se eu pudesse, eu falava direto. Se eu pudesse, eu ia direto. Tá? Se eu pudesse, eu ia, meu Deus, eu mergulhava aqui e ia embora. Mas nós temos um tempo. Nós marcamos um tempo. E mesmo nesse tempo que a gente marcamos, já fica 52 minutos. Pode parecer não, mas para essa hora da manhã, às vezes é um pouco apertado para as pessoas escutarem.
Eu estou vendo até seu estudo para diminuir o tempo aí, diminuir a forma que eu faço, pelo menos uns 30 minutos, de 5h30 às 6 horas. Por quê? Porque tem pessoas que não conseguem assistir pela manhã, e o meu desejo é que você escute, que você assista pela manhã. Por quê? Porque você vai ter um dia inteiro para ser abençoado através dessas palavras que saem do meu coração, que saem da minha mente. Eu gostaria que você pegasse esses princípios que nós entregamos todas as manhãs e colocasse na sua trajetória do dia, que você usasse isso, que fosse uma arma, espiritualmente falando, para você vencer situações que você não consegue vencer. Que esse momento ele sirva para transformar a sua vida nesse final de ano. Podemos dizer assim, já estamos no segundo semestre do ano de 2025. E eu creio que Deus já fez muitas mudanças e vai fazer muito mais. Tá? Deus, Ele nessa manhã está trazendo oportunidades. Ele está trazendo bênçãos e experiências que nem podemos imaginar. Nesse momento aqui, você sente algo bom, a presença de Deus toca no seu coração, o Espírito Santo mexe com você. Eu sinto isso, eu percebo isso. Agora, nós não podemos deixar com que o inimigo venha nos cegar. Para isso, eu te convido a deixar de lado o que nos impede de avançar. E o que nos impede de avançar? Deixar o passado para trás e pronto. Agora, deixar o passado para trás não significa ignorar as lições aprendidas. Não, você não precisa ficar com raiva do que você passou. Você tem que olhar para aquilo dali que você enfrentou, que você viveu, que foi ruim, que foi mal, e você tem que ressignificar. O que é o ressignificar? É trazer uma nova vida para aquilo dali. Eu fui, hoje eu não sou mais. Eu menti, hoje eu não minto mais. Eu roubei, hoje eu não roubo mais. Eu me prostituí, eu não me prostituo mais. Pronto, e você vai ser fiel a essa nova etapa da sua vida. Gente, deixa eu orar por você, porque senão eu vou embora. E eu sei que o assunto é maravilhoso, mas eu não posso, tá? Segunda-feira nós voltamos com esse devocional. Agora deixa eu orar por você. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã maravilhosa. Pai, dá forças para mim, dá forças para os teus servos, para essa sexta-feira, Pai. Meu Deus, dá força para que nós venhamos estar aqui, meu Deus, incansavelmente, às 5h30 da manhã, de segunda a sexta, juntamente comigo, Raimundo Souza, trazendo, meu Deus, essa clareza de transformação. Essa transformação, assim como uma borboleta, ela é uma lagarta e se transforma numa borboleta, mas antes ela é uma lagarta, ela passa por uma metamorfose, que essa pessoa que está comigo nessa manhã, que esse meu irmão que está comigo nessa manhã, que essa minha irmã que está comigo nessa manhã, elas venham entender que elas vão passar por essa transformação, por essa metamorfose. Agora, vão ter lutas, vão ter invernos, vão ter verão, vão ter primaveras, vão ter estações. Vai passar por lutas, por dificuldade, vai sentir dor, vai sentir aperto, vai sentir tristeza, vai sentir angústia, vai sentir situações acontecendo para travá-la, para impedi-la. O passado que foi ruim vai vir, porque na maioria das vezes
90% da nossa mente, ela traz coisas maus. E se a gente não tiver uma mente ressignificada, se a gente não tiver uma mente intencional para tirar esse pensamento que veio aqui, não. Você não vai fazer ninho aqui, não. Na minha mente só tem espaço para alimentar os pensamentos bons. Se eu não tiver essa intencionalidade, eu perco. Por isso que eu tenho que entender que eu tenho dentro de mim o caminho certo para que eu venha viver uma vida de transformação. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, direciona o dia dessa pessoa. Diga, assim seja. Você tem o copinho com água aí que você sempre coloca? Segura nas suas mãos em nome de Jesus. Levanta para os céus em nome do Senhor Jesus. Levanta para os céus e diga comigo assim: obrigado, Jesus. Graças a Deus. Bebe e receba a força que vem do Espírito Santo de Deus. Que maravilha, gente. Meu Deus do céu, coisa boa está aqui nessa manhã, gente. Maravilha. Independente do que você esteja passando, independente do que eu esteja passando, Deus conforta o nosso coração. Agora, deixa eu falar uma coisa com você. Vamos respirar fundo, vamos fazer a nossa atividade de respiração. Vamos lá, então? No já. 1, 2, 3, já. Puxou? Pronto. Você puxa até onde consegue, segura e quando eu soltar você solta. 1, 2, 3, já. Saideira. Mais uma. 1, 2, 3, já. Pronto. Maravilha! Deus é comigo, gente. Deus é com você. Você acredita? Já coloca aí nos comentários assim, ó. Hoje Deus ouviu minhas orações. Minha sexta-feira é próspera. Coloca aí nessa sexta-feira, dia 18 de julho. Hoje Deus ouviu minhas orações, minha sexta-feira é próspera. Hoje Deus ouviu minhas orações, minha sexta-feira é próspera. Fala! Ah, pastor, não tem onde escrever. Então fala e já abençoa a tua sexta-feira, tá? Gente, domingo, 8 horas da manhã, eu estarei com todos vocês num culto maravilhoso, tá? Sexta-feira, 8 da manhã, pastor Raimundo, 19 horas, evangelista Sueli, tá? Deus te abençoe, Deus te fortaleça e vamos em frente porque muito mais Deus tem para fazer por nós. Ter estado com a gente aqui nessa manhã. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado no teu coração. Ativou a tua respiração, ativou a tua comunhão com Deus. Que maravilha! De segunda a sexta, eu, Raimundo Souza, estarei com você aqui. Em breve nós estaremos gravando o programa mais completo, tá bom? Para que vocês venham estar juntamente com a gente. Mas eu vou ficando por aqui e agradeço a Deus pela sua participação. Compartilha com seus irmãos, compartilha com seus amigos e vamos em frente porque Deus é bom demais. Fica na paz! O altar. O ponto de encontro do ser humano com Deus. Abel, Noé, Abraão e tantos outros sabiam que ali certamente o encontrariam. Nele obtiveram respostas, recomeçaram suas vidas, venceram conflitos e medos,
fizeram aliança com o Altíssimo. Conheciam muito bem a essência deste lugar, que representa o próprio Deus. Mas por que o altar, se Deus está em todos os lugares? Quando estamos diante dele, estamos dedicando nosso tempo, mente e atenção exclusivamente à sua voz, onde não há interferência de terceiros, muito menos preconceito. Ele nos aceita como estamos, desde que sacrifiquemos ali toda a nossa vida. Depositamos nossa tristeza. O altar nos devolve a alegria. Nossos temores. O altar nos devolve confiança. Quando deixamos ali a velha vida, o altar nos devolve uma nova. Em nenhum lugar do mundo você encontrará a paz que só existe no altar. Ele está sempre aberto para receber os sinceros que buscam se aproximar de Deus. Eu sei que meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a